deixou a moral que nos liga, do perdão, da bondade infinita, não destruiu a lei, só retirou o véu do amor que se doa e ampara. Toda fé de um grão de mostarda, e prometeu enviar o Consolador, a luz para a humanidade. Espiritismo e Jesus, com toda humildade, a luz para a humanidade. A boa nova se faz com a caridade. Do além, vozes em sinfonia, vem ditar nossa filosofia. Lá está nosso lar, somos sim imortais. Progredir é a meta da vida. Na razão, a ciência é a viga. Desprender do ter, renascer pra ser a luz para a humanidade. Espiritismo e Jesus, com toda humildade, a luz para a humanidade. A boa nova se faz com a caridade. A luz, a luz, com a caridade. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra pública em casa do Centro Espírita Emmanuel. Com muito carinho, a gente te recebe nessa noite, com um coração muito grato por mais uma oportunidade de estudarmos juntos a doutrina consoladora, no qual esse vídeo novo que vem acalmar os nossos corações na harmonia e na melodia desta música que nos enaltece a alma, através do amigo Maurício Keller. A gente já está com a nossa palestrante da noite de hoje conosco em nossa sala virtual e desde já estamos muito gratos pela sua presença, pela sua contribuição da presença da noite de hoje. Pedimos a você, amigo querido, que possa compartilhar essa palestra com outros corações. Pedimos também que você possa curtir a nossa página e também ativar os sininhos das notificações. A gente inicia o mês de junho muito feliz
cheio de júbilo e gratidão, porque nós estamos comemorando 37 anos da nossa casa. E aí, a gente quer contar uma novidade para vocês antes de nós iniciarmos a nossa atividade. Então, a gente tem aqui um recadinho para passar. A gente está de cara nova, gente. Então, para a gente celebrar esses 37 anos do Centro Espírita Emmanuel, aqui em Manaus, Amazonas, que foi fundado dia 3 de junho de 84, anunciamos hoje que a gente está com uma nova atualização da logomarca. Então, vocês que acompanham a gente podem perceber que a gente teve uma linda mudança. Então, a gente também gostaria de compartilhar contigo. Então, essa ação, ela visa contribuir com essa formação da mentalidade cristã, que é a base da doutrina espírita, e as relações que a gente tem com as necessidades e os grandes ideais humanos que nós trazemos através de todo esse esclarecimento. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da logomarca, que o símbolo dela sempre vai preservar as cores tradicionais da nossa casa, que é a cor azul. Então, a gente traz essas simbologias através de interpretações relacionadas que o Centro Espírita vem trazendo ao longo desses anos, através do amparo, através do estudo, o trabalho, principalmente, e o autoconhecimento. Então, para darmos início, eu fiz essa breve apresentação para vocês, para que vocês possam acompanhar as nossas atualizações. Então, além disso, no mês de junho, a gente traz a campanha do Consolador Prometido, né, que é esse que a gente apresentou para vocês nesse novo vídeo. E agora, vamos dar início à nossa atividade da noite de hoje. Vamos fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, com a mensagem de número 37, que simboliza os 37 anos da nossa casa, que foi escolhido pela nossa irmã da noite de hoje, foi ela que escolheu o número. Então, tem como título Orientação. Vamos começar. E procureis viver quietos, e tratar os vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou ter-nos mandado. Quem disse foi Paulo, em Tessalonicenses 4:11. E aí Emmanuel disserta para a gente. A cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova, nos círculos de aprendizado evangélico. Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior, experimentam grave dilatação esperando terminarem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. Assim nos pronunciamos diante de quantos se propõem servir a Jesus, porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas de há muito tempo, esperando mãos operosas que a concretizem com firmeza. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito e trabalhe com as mãos com que nasceu, na conquista de expressões superiores da vida e constituirá elevada residência espiritual para si mesmo. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor, no círculo dos compromissos individuais e da família humana. A que cuida dos próprios negócios, desincumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. E o que trabalha com as próprias mãos, encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa. Antes de buscares, pois, qualquer orientação, junto de amigos encarnados e desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendestes a isso. Então, que mensagem oportuna veio na noite de hoje, falar sobre orientação. E aí eu convido você, amigo querido, irmão amado, que se encontra conosco, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial, dando, de fato, por início, a nossa palestra da noite de hoje. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Vamos asserenar os nossos corações, aliviando as tensões do dia, trazendo para este momento toda a serenidade, a gratidão de estarmos juntos, a oportunidade de aprendizado e também a oportunidade de conhecer novos corações. Que nesta noite nossos lares possam estar enlaçados na fraternidade universal da amizade, da fraternidade
e principalmente do agradecimento todo especial a esta casa que nos acolhe, a esta doutrina orientadora e a todos os ensinos do Mestre Jesus, que nos acalma, que nos esclarece e que, por fim, nos ajuda a evoluir, cada um, diante da marcha evolutiva da humanidade, no qual Deus nos outorgou. Estejamos sempre unidos em pensamentos e sentimentos e que possamos juntos contribuir para este mundo melhor que tanto almejamos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este momento, por este mês festivo aos nossos corações. Que cada um de nós possa ser abençoado e protegido nesta noite, como uma grande família universal. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que assim seja. Então, para darmos por início à nossa palestra da noite de hoje, nós convidamos com muito carinho a nossa irmã Cris Mascarenhas, que já se encontra na sala. A nossa irmã é voluntária da Federação Espírita Pernambucana, coordenadora do NEP Brasil. Olha a responsabilidade do estudo do Evangelho. Também do projeto Escutatoria na área da divulgação, apresentadora do programa Estudo do Evangelho de Lucas, à luz da doutrina espírita, membro do Instituto Espírita Viva. Amiga querida, desde já, como já te falei, muita gratidão pela tua presença e pelo teu verbo consolador também. Então, seja muito bem-vinda e agora a palavra fica com você. Boa noite, Dinelli. Boa noite, Centro Espírita Emmanuel, da linda Manaus. Gratidão, estou muito alegre, muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Esse carinho todo, porque foi recebido. Até presentinho eu ganhei, gente, no backstage, né? Então, eu estou muito emocionada, fiquei muito emocionada também com essa lição que foi sorteada, né? Um centro que está aniversariando, fazendo 37 anos, receber essa mensagem. Então, uma noite realmente de festa espiritual, né? Estou aqui também encantada em conhecê-los, né? Isso que a pandemia, de uma certa maneira, de uma maneira torta, propiciou a gente conhecer novos amigos. Isso é um consolo para a gente, né? A gente está aqui. Então, toda a reverência, toda a gratidão pelo aniversário de vocês, assistindo, atuando, consolando corações, né? Em nome de Jesus. Ele que assim pediu a Pedro, no primeiro momento, oficialmente, quando disse, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Simão Pedro, que o nome Simão quer dizer bom ouvinte. Ele não só ouviu as palavras, mas ouviu também o coração de Jesus, né? A tal ponto de que quando ele estava na casa do caminho, que ele é preso por Saulo, pelos romanos, aquelas pessoas, aqueles aflitos, doentes, aqueles desenganados, esquecidos, aqueles que estavam à margem, e como diz o Papa Francisco, descartados pela sociedade, se desesperaram de tal ponto que se colocaram até o corpo como defesa, e chamavam Pedro de pai, porque eles não conseguiam imaginar quem iria protegê-los, quem iria consolá-los naquela situação. Então, o Pedro representa isso, e a casa do caminho, esse consolo, né, que vem do nosso Cristo Jesus. Amigos, paz de Cristo. Vamos começar o nosso estudo. Nós lembramos logo que os profetas de Deus, no Antigo Testamento, eles falavam em nome de Deus. Então, isso era uma coisa comum. A gente pode lembrar que naquela época, para Moisés, era muito difícil ele compreender, né, que os espíritos, mediunidade. Então, quando se comunicava, era Deus ou um representante legítimo de Deus. Normalmente se começava assim, e assim diz o Senhor, né? Só que tinham alguns anjos, mas tinha o anjo do Senhor. Tem uma diferença aí, anjo que quer dizer no hebraico, mensageiro, né? A gente lembra que, por exemplo, a Ágar e Abraão, na hora do sacrifício do Isaac, aparece quem? O anjo do Senhor. Esse anjo, que está lá no Pentateuco mosaico, né? Ele fala também o seguinte, ele diz
E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que emana leite e mel. Isso está em Êxodo, certo? Então nós vemos o que aí? Observem, eu desci para libertá-los. Lá no Antigo Testamento, a palavra libertar. Uma boa e grande terra. O que era? Uma promessa de manar leite e mel, a abundância, a felicidade. Então, nós vemos aqui as promessas do próprio Cristo no Antigo Testamento, que Moisés não cumpria ainda, que aquele anjo do Senhor era o próprio Cristo, era o próprio Consolador. Então, nós vemos no Antigo Testamento falando o anjo de Yahvé, que era Deus, como os judeus falavam, foi enviado ao seu povo. A gente vê em Êxodo 23, 20. Está lá em João, no 20 e 21, a mesma frase, né? E assim como outros, que eu não vou citar aqui. O que é importante é que esse anjo do Antigo Testamento, ele representava o quê? O relacionamento com Deus. O que é que Jesus vem nos ensinar no Novo Testamento? Como nos relacionarmos com Deus, da mesma forma, né? Então, esse seu povo, o Cristo, claramente era o Messias que viria mais na frente. Nós vemos que, com a vinda de Jesus no Novo Testamento, o que é que acontece? O anjo do Senhor para de fazer aparições. E também, essa expressão anjo do Senhor também não aparece mais no Novo Testamento. A gente vê muito outros anjos. O anjo Gabriel, por exemplo, a gente vê um anjo, mas o anjo, ele desaparece, o que nos leva a crer que já era o nosso Senhor Jesus Cristo, porque como está lá em A Caminho da Luz, obra de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, antes que nós fôssemos, ele já era. Ele recebe nas suas mãos augustas do próprio Deus o planeta Terra que sai da nebulosa para nos receber e cuidar de nós, né? Naquela despedida última, aparição material dele com os discípulos, ele deixa isso muito claro quando ele diz o seguinte: ele, que era o Emmanuel, o Deus conosco, diz que estará conosco até o final dos eivos. Então, ele sempre esteve, ele era, ele é e ele será o Consolador. Quem pode consolar? Apenas um coração que ama. Senão, não é possível a gente fazer esse consolo, né? Então, o Cristo era quem amava, é que ama e que nos amará sempre, né? Quando vem o Novo Testamento, a segunda revelação, Jesus se apresenta como o Consolador novamente, quando ele fala do jugo leve. O que era o jugo? Era uma peça de madeira que colocava em dois animais, eles ficavam presos e também eles eram atados a um carro. Isso, o significado bíblico é de uma escravidão, é de opressão. A opressão é o quê? O que uma pessoa carrega quando está dominada por seus próprios problemas, enfermidades, vícios, inimizades. Então Jesus diz o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis aflitos. Sempre ele se dirigindo aos doentes de alma, o grande médico das almas. Vinde a mim todos que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós vemos quem são os aflitos. São aqueles que já passou da conta de suportar a prova ou a expiação. Já passou da conta de suportar aquele sofrimento, já está no desespero. E os sobrecarregados? Porque carregados todos nós somos, porque nós temos a nossa cruz e temos que levar nós mesmos, porque a evolução é intransferível e pessoal, é igual a senha, né? Cada um tem a sua. Então, quando diz sobrecarregado, está falando de algo que a gente não dá conta. Está falando dessa sobrecarga que pode partir, que pode derrubar, que a gente pode não conseguir levantar de tão pesada, e principalmente que a gente não consegue sozinho. A gente precisa de uma ajuda. Então, ele promete um alívio.
Ele não promete tirar o sofrimento, porque é nosso, precisamos, mas ele promete amenizar, né? Porque tem a lei de causa e efeito, e ele não ia mudar isso. Ele diz que não veio para destruir a lei. Quando ele fala isso, nem a lei, nem os profetas, é muito generoso da parte do Cristo, porque naquela época, os rabinos, eles tinham liberdade de interpretar a lei. Tinha a lei escrita, que era essa que Jesus se referia, não vim mudar a lei escrita, ele não veio mudar a lei. Mas os rabinos tinham a liberdade de interpretar e se fazia a lei oral. Essa lei é que ele deu a interpretação dele. E ele nunca disse que ia sobrepor a lei dos rabinos. Ele disse que não veio mudar nem a lei, mas nem os profetas também, mas ele trazia a sua interpretação, né? Então, ele diz, tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, o descanso, né? Por que o jugo é leve de Jesus? O jugo é a lei, porque é a lei de amor. A lei de Jesus é a lei de amor. O Antigo Testamento representa a justiça. Para vocês terem uma ideia de como foi radical a presença do Cristo, na Torá, no Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, ou Primeira Revelação, ou Primeira Aliança, como queira, a palavra amor só aparece 3 vezes, e 2 delas com conotação de um amor mudando, de um amor de homem, de mulher, que é com Isaac e Rebeca, quando ele diz que ama muito Rebeca, e também com Raquel e Jacó. Não é aquele amor ágape, é aquele amor que transcende, que aparece. Aí lá mais na frente vai aparecer pela 3ª vez a palavra amor, quando diz amar o teu próximo. Aí é uma outra confusão, porque como esses rabinos, cada um podia interpretar do jeito que quisesse, e eles gostavam muito da discussão, era normal para eles, porque eles queriam escutar o que um tinha a dizer, o que o outro achava, o que o outro estava pensando, era normal. Então, esse próximo, um dizia que era aquele que morava na sua casa, outro dizia que era o vizinho, outro dizia que era vai até o final da rua, o outro dizia é quem mora no vilarejo, são tantos metros, e ninguém nunca chegou a um consenso, né? A gente lembra dos vizinhos que nós temos, né? Os centros espíritas, as outras religiões, as outras pessoas, né? Aí quando chega lá em Deuteronômio, aparece o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E é Jesus que distende esse amor no Novo Testamento. O que não tem de amor no Antigo Testamento, o Novo Testamento está cheio, aparece o tempo todo, né? E a gente lembra daquela parábola do bom samaritano, quando o doutor da lei, que diz assim, ele estava provocando Jesus quando pergunta, quem é o meu próximo? Talvez não. Na realidade, como era uma prática rabínica, ele estava querendo realmente entender e saber o que é que Jesus achava, qual a interpretação dele, porque Jesus era considerado um rabi, um mestre também, né? E dizia mais na Torá, dizia assim, que além de amar o próximo, você odiava quem não era o seu próximo. Olha só. E aí a gente fala, né, que quando Jesus traz que a gente deve amar os inimigos, imagina a confusão na cabeça daquele povo. Como amar o inimigo? Lá na Bíblia, João Ferreira de Almeida, é uma das poucas que tem isso, quando termina essa sentença, tem uma legenda dizendo como é que se operacionaliza. E aí ele divide em 3 níveis, 3 camadas de perdão, por atos, por palavras e por pensamento. O que é isso? Por atos, você fazer o bem a quem te fez mal. Mas às vezes a gente nem consegue fazer o bem porque a pessoa não aceita, né? Então a gente vai para a 2ª camada, a gente vai pelas palavras. Se ele fala mal de você, a gente fala bem dele, né? Se ele te calunia, a gente elogia. Mas aí o que é que acontece? Às vezes o elogio, se não for sincero, causa um efeito contrário. Às vezes a gente não acha uma virtude no outro e aí a gente não vai inventar. Então não é possível também. Mas aí o que a gente pode fazer? A gente pode, por pensamento,
o que é isso? A oração. Lógico que ainda não é fácil, mas a oração pode sim ser esse recurso que não vai depender diretamente do outro para a gente não odiar, né? E aí a gente lembra que de Pedro, quando Pedro ele vê Tiago em holocausto sendo morto, ele se revolta, ele chora muito, ele volta para a casa dele e ele está tão mal que Jesus aparece para ele. E aí ele relata as 4 crueldades que fizeram, que os algozes fizeram na hora para matar o Tiago, né? E aí ele diz assim: mestre, fez isso, isso, aquilo, o que é que ele merece? Aí Jesus dizia: ele viverá, Pedro. Aí, mas mestre, o segundo fez tal, tal e tal, o que é que ele merece? Ele viverá, Pedro. E assim vai. Aí quando chega no quarto, Jesus diz, né? Ele viverá, Pedro. Ele diz, mas como assim? Como viverá? O que é que ele merece? Não é possível que vá ficar impune, né? Aí Jesus, sim, ele viverá, porque o remorso possui fel suficiente para amargar uma vida inteira. A pena de quem errou é viver. A lei de causa e efeito é que se estabelece e ela cuida de fazer isso para nós. Nós não precisamos fazer a justiça, né? Então, Jesus no segundo testamento, no Novo Testamento, ele traz o consolo para nós através das bem-aventuranças. Porque quem sofre precisa saber o motivo. Ele não sabe o que está acontecendo, e isso pode causar um desespero. Então, para consolar quem sofre, eu tenho que explicar o motivo e tenho também que dar esperança. Então, Jesus, nas Bem-aventuranças, ele fala de uma vida futura. É um gênero literário do Antigo Testamento e do Novo Testamento que é usado. Ele liga aquele comportamento à sua ligação com Deus e você passa a ser um exemplo. E também ele promete o reino de Deus. Observem que a bem-aventurança ela é dividida em 2 partes. Ela tem uma condição e ela tem uma consequência. Lei de causa e efeito. Então nós vemos, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes, a condição para ter o reino dos céus. Seguindo, bem-aventurados que choram, ou seja, os aflitos, porque eles serão consolados. Os aflitos, a condição, serão consolados. E aí a gente vê que daqui para frente as bem-aventuranças estão no futuro, porque realmente são as promessas de felicidade de Jesus, menos a primeira. A primeira está: bem-aventurados os humildes do espírito, porque deles é presente o reino de Deus. E isso tem um significado muito importante, de que sem a humildade não conquistamos nenhuma bem-aventurança. Tem uma hierarquia. Aquele que é humilde, de uma certa forma, ele já tem o reino de Deus, porque essa é a virtude mais importante, é a virtude de Jesus, de Maria de Nazaré, né? Por que o futuro? Porque o consolo para quem sofre é um mundo espiritual. Porque nem sempre, hoje, atualmente, eu posso dizer assim, eu posso cuidar de uma aflição material, um desemprego, uma doença, uma separação, uma infelicidade, seja lá o que for. Talvez eu não possa mudar, mas a minha situação espiritual eu posso. Eu posso, e quem nos diz isso é o próprio Jesus. Ele é o exemplo, né, para a gente. Então, a vida, sem pensar numa vida futura, a atual não faz sentido. Se eu não acredito na vida futura, eu vou malbaratar a minha vida. Eu vou me entregar aos vícios, às paixões. Eu não tenho o que perder. Eu não tenho nada pela frente, né? Então, por isso que essa crença, essa certeza na vida após a morte é tão importante, né, para a gente, porque senão a gente age, como Joana de Ângeles diz, nós somos animais racionais, nós pensamos, mas não refletimos. E aí, quando a gente não reflete, a gente age mal.
esse realmente é um problema que a Joana traz, né? E aí ela traz com muita sabedoria a questão da inteligência emocional, que hoje a academia chama cognição socioemocional, como uma ferramenta para conseguirmos trabalhar as nossas emoções e assim os nossos sentimentos, porque o sentimento é a elaboração das emoções. A soma das emoções vira um sentimento, né? E o sentimento é mais duradouro do que isso, né? Então, Jesus deixa, após a Santa Ceia, ele deixa para os discípulos uma mensagem, porque eles estão muito acabrunhados quando Jesus fala que vai sofrer o holocausto, se sentem abandonados, perdidos. Jesus resolvia tudo para eles, né? Aquela presença amorosa. E aí Jesus vem com condição: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde ver, de uma forma geral, não estava preparado, não reconheceu, mas eles, que já estava com eles, então eles iriam perceber, né? Nós sabemos que o Consolador, quando ele fala o Espírito Santo, é a pleiade de espíritos que trabalha para nós. Então, a doutrina espírita, ela vem no Evangelho, através da mediunidade. Olha como o Consolador se comunica através da gente, com a gente, através da mediunidade, né? O Espiritismo vem para ouvir, para abrir os ouvidos de ouvir e ter olhos de ver para nós, né? Então, depois de mais de 2000 anos, está o Consolador entre nós novamente. Observem, Kardec muda a ordem das bem-aventuranças, que começa com os humildes, bem-aventurados os humildes, ele começa pelos aflitos. Vinde a mim os aflitos. E aí o que é que ele faz? Depois dos aflitos, em vez de ele continuar as bem-aventuranças, ele vem no próximo capítulo com o Consolador prometido, o Cristo Consolador. Então, esse Consolador vem para esses aflitos que são os mesmos. Jesus diz: eu venho para os filhos de Israel. O que é filhos de Israel? É toda a humanidade. Somos nós também. Não são só os que moram em Israel, os israelitas. De jeito nenhum. Deus não iria falar para um povo, ele fala para uma humanidade. Então, quando Jesus diz: eu vim para os filhos de Israel, ele está falando diretamente para nós. O Espírito de Verdade diz, né? Venham novamente para os filhos de Israel, os transviados, que estamos nós aqui ainda, né? Naquele momento falava diretamente, eles entendiam que filhos de Israel eram os hebreus. Por quê? Porque os hebreus trouxeram o monoteísmo, então era o ambiente adequado para Jesus vir. Então vejam que o Consolador prometido está nas 3 revelações, na primeira, na segunda, na terceira, porque Jesus é o Consolador, Jesus é o que nos ama e ele usa essas ferramentas, né? Precisamos lembrar o seguinte, que o que é que nos afasta das leis de Deus, né? É o nosso orgulho. O orgulho é o contrário da humildade. Então, é a virtude que nós precisamos alcançar, né? E o que é que nos falta? O que é que é preciso? Aí vamos lembrar de Renúncia, de Emmanuel por Chico Xavier. É dito o seguinte: precisamos, para conhecer o Evangelho, conhecer, meditar, refletir, olha o que Joana diz, sentir, Evangelho é sentimento, para poder vivenciar, né? Então, precisamos conhecer, mas precisamos da vontade. E aí a vontade a gente tem lá no capítulo de Pensamento e Vida, um capítulo só para a vontade que vocês podem ler, de Emmanuel por Chico Xavier. Mas bastava uma sentença de Jesus, porque no mesmo Evangelho Jesus diz o seguinte: sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai. Está lá no Homem de Bem, no Evangelho. Deus é perfeito e nós somos perfectíveis. Podemos melhorar, né?
essa sentença bastaria, porque é o próprio Cristo dizendo, vocês são capazes. O que falta realmente é a vontade. Né? Mas, na questão do Livro dos Espíritos, 909, diz assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, respondem os amigos espirituais, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós tende a vontade, né? Mas vontade para mudar, para nós frearmos nossas más inclinações, para mudar, nós precisamos de humildade. Por isso que é realmente a primeira das bem-aventuranças, né? E precisamos renovar, como chama Joana de Ângeles, o renovar é mudar para melhor, ou seja, é mudar progredindo, para progredir, a lei de progresso, porque a gente pode mudar a mente, mas não mudar os nossos atos. Nós conhecemos as leis, conhecemos o Evangelho do Cristo, mas não praticamos. Então, precisamos, para progredir, mudar para melhor e praticar. O Leon Denis diz o seguinte, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do capítulo 24. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos, olha aí a necessidade da reflexão, para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Então, está falando aqui dessa mudança de comportamento, está falando também dessa vontade que é preciso, mas, sobretudo, da humildade. Esse é o componente principal. A humildade, aquela que diz que há alguém na minha frente, mas há alguém atrás também. Eu sei exatamente o meu lugar, né? Humus, terra, humilde tem um pé no chão, tem os pés no chão, mas tem a cabeça erguida, tem a dignidade, porque ele sabe quem ele é. Né? Ele não se justifica, ele não faz nada para aparecer, ele não precisa aparecer, ele não precisa agradar, ele não se defende, como diz nossa querida Joana de Ângeles. Não precisamos nos defender, porque nossos atos, nossas obras vão falar por nós mesmos. Elas vão ser o nosso juiz, né? Então, não precisa se defender. Ame, continue amando, porque o Consolador é o amor. Só consola quem ama, né? E aí a gente fala, mas eu não consigo amar, eu já tentei, eu não consigo aprender. Como é que a gente faz para amar? A gente aprende a amar amando, praticando. Como é que a gente pratica, então, o amor, se a gente não sente ainda isso? A gente está em treinamento, a gente está no meio do caminho ainda, né? Amar, para o hebreu, significa cuidar, não é um sentimento, é uma ação. Então, a gente vai cuidar, a gente vai ter paciência, a gente vai fazer uma oração pelo outro, a gente vai segurar uma sacola, a gente vai fazer uma comida, a gente vai levar no médico, a gente vai cuidar, a gente vai perdoar, vai compreender, a gente vai cuidar para amar, porque nós somos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos, já dizia Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, né? Então, para finalizar aqui minha fala com vocês, que eu sei que já está no meu horário, né? Quando Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Não era por causa das 3 vezes que Pedro iria negar o Cristo. Era porque Pedro, Simão, o bom ouvinte, que escutou de Jesus, apacenta minhas ovelhas, na casa do caminho ele iria cuidar dos filhos de Deus, das ovelhas do bom pastor. Então, se me amas, cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus preferidos, que são aqueles que sofrem, que são os aflitos. Então, na casa do caminho, que aqui a gente faz uma ligação com o Centro Espírita Emmanuel, Centro Espírita Emmanuel, a Casa do Caminho, é uma casa de perseverança, de fé, de dedicação, de confiança, de clareza da mensagem do Cristo, de entender as instruções que são dadas pelo Cristo, ter foco.
não temer. As orientações são dadas. As orientações chegaram agora, há meia hora atrás, quando nossa querida Dinelly abriu a página 37. Seguir as orientações do Cristo nos seus passos, né? E o que é que eles faziam lá, como vocês fazem na casa de vocês? Consolam. Chega na casa espírita quem está sofrendo, a grosso modo, né? Chega os que não têm nada, os aflitos, os esquecidos, os abandonados, os doentes, os que têm fome, né? O Centro Espírita Emmanuel é uma casa do caminho. Cada um de vocês do Centro Espírita Emmanuel é um Cristo Consolador, quando está amparando, quando está cuidando dos aflitos, né? Quando faz o que Jesus pediu, apacenta minhas ovelhas, né? Toda vez que fizer a um desses pequeninos, é a mim mesmo que está fazendo, ele diz, né? Então, ele conta com vocês, com o Centro Espírita Emmanuel, para a obra do Pai, para implantar o reino de Deus aqui na Terra, né? Assim, no trabalho, vocês estão em comunhão com Cristo, da mesma forma que ele disse, eu e o Pai somos um só, porque pensamos da mesma forma, nos identificamos. Assim como Paulo disse que já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim, identificado, né? Então, meus queridos amigos, que brilhem as vossas luzes, né? Que Jesus abençoe. Console também as suas lágrimas, porque nós temos nossas lágrimas, né? Nós consolando, vamos sendo consolados também. A paz do Não entendi o que aconteceu. Muito obrigada, amiga querida. Estamos aqui de corações acalorados pela tua palestra, pela tua bondade, e que realmente nós sejamos os continuadores da Casa do Caminho, através de todas as atividades desenvolvidas, e com certeza os trabalhadores do Centro Espírita Emmanuel se sentiram hoje abraçados, acolhidos, apesar ainda de nós estarmos online em todas as atividades, mas nos sentimos conectados acerca de toda a obra. E você, também, amiga querida, que contribui muito para a obra, com certeza é uma grande inspiração a outros irmãos, a outros corações da Federação Espírita de Pernambuco, quiçá do Brasil. Então, estamos juntas aqui, em nome do Cristo, através dessa atividade que consola, que ampara, que instrui. Então, nós só temos a agradecer pela tua doce presença, pelo teu aceite, que nós possamos estender as mãos sempre, que estejamos juntas na caminhada com Cristo. Então, agora vamos fazer a nossa prece final, e nós juntos vamos... Acho que você está sem áudio. Bom, aqui aparece que sim, que você está com áudio. Bom, vamos encerrar a nossa atividade da noite de hoje fazendo uma prece final. Em seguida, nós vamos fazer o nosso vídeo. Muito obrigada, Cris, pela tua contribuição mais uma vez, ok? Vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, amigo divino, mestre amado, mais uma vez estamos aqui jubilosos por esse encontro fraterno entre todos os amigos que se encontram presentes online na nossa palestra, através dessa conexão bendita, e que vários corações conectados possam vibrar junto em um só pensamento, em uma só vibração, agradecendo as bênçãos recebidas pela espiritualidade amiga e por Jesus, que é a nossa maior inspiração. Que nessa noite, todos os trabalhadores de nossa casa possam receber o amparo, a proteção divina, e que nós possamos continuar
esteira de trabalho, no caminho abençoado que nós já sabemos percorrer e que todos nós possamos ser abençoados, todas as casas da nossa federativa, todas as casas do Brasil e todas as federativas que, juntamente com a Federação Espírita Brasileira, comandam toda essa doação de amor, de paz e de alegrias. Muito obrigado, Senhor Jesus, por este encontro fraterno entre amigos encarnados e desencarnados. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês, a nossa querida Cris, que se encontra conosco já nos finalmente. Agradecidos estamos pela presença de todos. E agora nós vamos passar um vídeo institucional da nossa casa com as nossas atividades. Muito obrigada. Deixou a moral que nos liga do perdão, da bondade infinita, não destruiu a lei, só retirou o véu do amor que se doa e ampara toda fé de um grão de mostarda e prometeu enviar o Consolador, a luz para a humanidade. Espiritismo e Jesus.